Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Me ouvem Boa bem? tarde, professor. Escuto sim. Tudo bem com Que você? bom. Espero que todos tenham tido umas férias muito boas para dar uma descansadinha, uma relaxadinha, né? E também um pouco de estudada. Deram uma estudadinha nas férias aí também ou só descansaram? Tranquilo, Eu né? estudei Muito mas bem. estudei bastante, mas eu descansei muito. Coloquei até meu sono em dia. Sim, o descanso faz parte, ele é importante para funcionar bem, né? Para a gente conseguir assimilar legal o conhecimento. O descanso é importantíssimo também. Então, tentem descansar e relaxar. Eu sei que está chegando a hora, né? Estamos chegando perto das datas aí, dos vestibulares e do Enem, mas se organizar para descansar também é importante. Experiência própria. Quando eu descansei, eu me dei melhor. Né? A gente relaxa aí, o cérebro também trabalha melhor. Vamos lá, então, vamos para a história. Eu sou o professor Félix, para quem não me conhece. Eu trabalho com vocês a disciplina de história, a matéria de história no Enem, né? Lembrando para vocês que a matéria de história no Enem, junto com as outras humanidades, às vezes elas são integradas, né? Às vezes as questões de história, de sociologia, filosofia, né? E até literatura, elas caminham juntas aí nas provas do Enem. Vou colocar a minha tela para vocês e a gente já começa. A gente já começa. Pronto. Aí está. Aí está. Aparece para vocês a minha tela? Sim, Tá bom. Vamos lá. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar dos temas da semana 10 e 11 lá do site. Então, começando pelo segundo reinado no Brasil, governo Dom Pedro II, né? O segundo reinado no Brasil começa no ano de 1840 e vai até 1889. Temos aqui as datas, né? 1840, 1889, né? A partir do momento que Dom Pedro II assume. Lembrando que Dom Pedro II assume em 1840, mas ele não tinha a idade ainda para assumir o governo, né? Na verdade, aconteceu o que alguns estudiosos chamam de golpe da maioridade. Ele ainda era menor de idade, mas adiantaram a maioridade em 2 anos para que ele pudesse assumir, porque o período político do Brasil estava numa situação muito difícil, que é conhecido na história como o período regencial, né? Estava numa situação muito difícil, então as pessoas que administravam o país na época consideraram que se tivesse um líder, a situação melhoraria. Então, anteciparam, né, a posse do Dom Pedro II para 1840, para ele se tornar o segundo imperador do período monárquico brasileiro. Por isso que é chamado de segundo reinado. Tá? O primeiro reinado é o período que se inicia na independência, em 1822, com Dom Pedro I, e vai até o momento que o Dom Pedro I abdica do trono na década de 30 aqui do século XIX, certo? Período do segundo reinado, o que é mais forte, o que é mais cobrado de vocês no Enem é a questão do fator econômico. O fator econômico do segundo reinado acabou influenciando toda a estrutura política e social. E o produto mais importante da economia do segundo reinado é o café, tá? Então, o café que perpassa aí pelo segundo reinado como um produto importantíssimo. A lavoura do café gera muito lucro, já é o final da escravidão, então a mão de obra escravizada era usada na lavoura do café, mas também já estavam chegando os imigrantes, né? Imigrantes espanhóis, italianos e outras regiões do mundo, chegando e sendo utilizada como mão de obra também na lavoura do café. Então, o forte da economia deste período é o café. Lembrando que lá no período colonial, né, se inicia com a cana-de-açúcar, depois vem o ouro, e agora o café é o ciclo econômico mais importante dessa época. Então, vamos lá para a primeira questão, para a nossa primeira pergunta de hoje. Deixa eu apagar aqui. Nossa primeira pergunta de hoje, tá aqui. Eu vou ler, está aqui para vocês, mas eu vou ler em outro lugar porque eu estou sem óculos e aí eu tenho problemas, né, para enxergar. Tá ali, ó. Era precisamente este o perigo para a Mata Atlântica. Acreditava-se que o café tinha de ser plantado em solo coberto por floresta virgem,
O café é uma planta perene, leva 4 anos para atingir a maturidade e pode permanecer produtiva por 30 anos. E assim podia-se imaginar que, uma vez implantado, representaria um regime agrícola de perspectivas estáveis e conservadoras. Mas não era assim. Nas plantações do Rio de Janeiro, plantações velhas não eram replantadas, mas abandonadas, e novas faixas de florestas primárias eram, então, limpas para manter a produção. Tá? Um texto aqui, que é um trecho de um texto que mostra um pouco a respeito da devastação, né, da nossa Mata Atlântica para a plantação de café no período do Segundo Reinado, porque o café dava muito lucro. Tá? Mostra que, se tivesse acontecido um planejamento, talvez não precisaria, né, derrubar tanto a Mata Atlântica para fazer isso, mas os cafeicultores da época não tinham essa paciência para esperar aí alguns anos, né, aí cerca de 30 anos, para fazer lá a rotação da terra para conseguir plantar, então eles saíam devastando tudo para a produção do café. E nessa brincadeira, né, muitas áreas foram devastadas da Mata Atlântica, principalmente no estado de São Paulo, que foi o estado com mais força na produção do café. Né? Aí vem o enunciado, ó, no século XIX, o plantio do café no Brasil. Constituiu o último grande ciclo econômico monocultor, tendo sido os países europeus principais compradores do produto brasileiro, ou B. Né? Sempre volta no enunciado. Ó. Sempre falei para vocês, na matéria de história, como eles começam, sempre com um texto, ou um gráfico, ou uma imagem, dando informações, sempre é bom voltar no enunciado para ler todas as questões. Então, no século XIX, o plantio do café baseou-se na monocultura predatória e no trabalho escravo e de imigrantes livres, e garantiu a ocupação das terras, principalmente do interior de São Paulo. Ou, no século XIX, o plantio do café ocorreu por meio de uma rotação de culturas entre o produto, a cana-de-açúcar e o tabaco, processo que garantiu a ocupação progressiva da região sudeste do país. Ou, no século XIX, o plantio do café no Brasil foi feito de modo conservador, por meio de queimadas sazonais, utilizando trabalho escravo e de imigrantes livres que lentamente ocupavam o sudeste do país. Tá? E, no século XIX, o plantio do café no Brasil foi a forma que o governo encontrou de concluir o projeto de ocupação territorial contra as ameaças estrangeiras, né, o que explica o avanço predatório das plantações. E aí, vocês querem arriscar? Ó, o texto está dando algumas informações que já é possível descartar algumas. Né? E aí, o que vocês arriscam? Espera aí que eu... Aí. Alguém quer arriscar? Ninguém? 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 Então, vamos lá. Já que ninguém quer arriscar... Difícil. Essa é complicada, mas ó, o texto está dando umas informações que é possível descartar. Por exemplo, eu vou colocar a resposta correta, aí eu vou mostrando como, ó, a resposta correta é a B, tá vendo? Aí, ó, como o texto dá dicas, ó, por exemplo, o que tem de errado na A? Olha o que a A está dizendo. Ó. Constituiu o último grande ciclo econômico monocultor, tá? Então, no século XIX, o plantio do café foi o último ciclo econômico monocultor, tendo sido os países europeus os principais compradores do produto brasileiro. Então, o que tem de errado aqui? O principal comprador de produto brasileiro, do café brasileiro, no final do século XIX em diante, foram os Estados Unidos. Tá? A Europa comprava também, mas não eram os principais. Tanto que, entre o século XX, vem a crise de 29 e isso acaba provocando uma crise pesadíssima na produção de café brasileiro. Tá? Então, aqui ainda não tem dica do texto, mas as outras, o texto dá dica. Quer ver? Ó? Olha a C. Ocorreu por meio de uma rotação de culturas. No texto está claro que não existia rotação de culturas, né? Que, pelo contrário, eles plantavam uma parte e aí eles abandonavam aquela parte e já iam abrir uma outra área, né? Eles já iam derrubar mata em outro lugar para poder plantar, porque era necessário, por floresta virgem, né? E acreditava-se que o café tinha que ser plantado em solo coberto por floresta virgem. Então, não era possível fazer rotação.
ou seja, era derrubar a Mata Atlântica e, né, o solo nunca recebeu nenhuma cultura ali, de nenhum produto, então ali plantava-se o café, tá? Então aqui o texto dá a dica que não é possível ser assim, tá? Aí a D, ó, a D está dizendo que no século XIX o plantio do café foi feito de modo conservador por meio de queimadas. Não, ó, aqui está dizendo, ó, podia-se imaginar que uma vez plantado representaria um regime agrícola de perspectivas estáveis e conservadoras, mas não era assim, ó, ele está dizendo, ó, não era assim, ó. Então não tinha nada de conservador no plantio do café nesse período. Então o texto também está dando essa dica de que não é possível ser a D a resposta correta, né? E aí está dizendo, ó, no século XIX, o plantio do café foi a forma que o governo encontrou de concluir o projeto de ocupação territorial contra as ameaças estrangeiras. Não, o projeto de ocupação territorial contra ameaças estrangeiras aconteceu no período colonial, né? Agora, no período do segundo reinado do Império, não existe mais nenhuma ameaça de ocupação estrangeira no território brasileiro, né? Isso foi lá no período colonial, portanto, essa resposta também não cabe como resposta correta. Vocês notaram que o texto deu bastante dicas, né, para pelo menos eliminarmos aí algumas respostas, né? E no momento que a gente elimina, fica mais simples para conseguirmos entender e tentar achar a resposta correta, tá? Alguma dúvida dessa, pessoal? Não, professor. Tranquilo? Ficou mais fácil agora? Agora ficou assim. Então, tá vendo? Por isso que eu falo sempre, vocês precisam ler os textos que eles colocam com muita atenção, porque no momento que a gente lê com bastante atenção, os textos dão dicas, mesmo que, vocês viram, né, que mesmo que vocês não saibam muito do conteúdo, o texto está dando dicas, pelo menos, para eliminar, né, algumas questões aí referentes à resposta correta, tá? O segundo tema é a reforma protestante, né? Reforma protestante na Europa, aquele movimento que nasceu dentro da Igreja Católica, liderada pelo padre Martinho Lutero, né? O Lutero, né, visualizou no dia a dia, né, do seu ofício, ele era um padre da Igreja Católica, e no dia a dia do seu ofício, né, sendo padre, ele visualizou algumas ações de colegas padres que ele não concordou, ele achou que estava fora dos padrões morais e éticos do cristianismo, como ele pensava, ele não concordou com aquilo e foi ao Vaticano denunciar, né, o que ele estava vendo de errado para o Papa da época, né? E o Papa não gostou, o Papa não aceitou de bom tom a denúncia dele, pelo contrário, reprimiu, deu uma bronca nele. Ele volta para a cidade dele na Alemanha e faz as 95 teses e prega na porta da igreja e rompe com a Igreja Católica, criando a Igreja Luterana, a primeira vez na história do catolicismo, desde lá do surgimento do catolicismo, né? Foi a primeira vez na história que agora tem uma igreja cristã que não é católica, né? A Igreja Luterana também é uma igreja cristã, porém eles não seguem os princípios do catolicismo romano, da Igreja Católica Romana. Eles rompem, o Lutero rompe com a Igreja Católica Romana e funda a Igreja Luterana, tá? Então, resumidamente é isso. Agora, o que ele viu de pior? A venda de indulgência, é o que mais vai aparecer no Enem para vocês. O que era a venda de indulgência? A venda de indulgência significa a venda do perdão. Então, as pessoas iam se confessar e os padres cobravam para dar o perdão. O Lutero achou isso um absurdo, né? E criou na Igreja Luterana uma série de regras, e a principal delas era que acabava com esse papel de um padre intermediando, né, a ligação do fiel com Deus. Ele acreditava que o único intermediário de um fiel com Deus seria Jesus ou a própria fé do fiel, né? Ele não precisava de um padre para isso, o que, na visão do Lutero, evitaria, né, essa coisa de vender, né, essa tentação pela corrupção, né, de vender a indulgência, tá? Então, basicamente, funciona dessa forma a reforma protestante. Depois, é uma reforma por quê? Porque depois do Lutero, outros padres fizeram a mesma coisa. O João Calvino, na Inglaterra, o rei Henrique VIII criou a Igreja Anglicana, então surgiu a Igreja Calvinista, a Igreja Anglicana, e aqui a Igreja Luterana. Vamos para a questão, né?
Aqui em cima tá, ó, vamos prestar bem atenção no texto, que ele dá dicas também, ó. Do culto aos santos, os nossos ensinam que devemos lembrar-nos deles. Então, está falando do culto aos santos, tá? A questão de cultuar santo, que era uma outra crítica bem pesada que o luteranismo fazia aos católicos, tá? Fazem até hoje, tá? Então, do culto aos santos, os nossos ensinam que devemos lembrar-nos dele para fortalecer a nossa fé. E, além disso, a fim de que tomemos exemplos de suas boas obras, assim como a sua majestade imperial pode seguir, salutar e piedosamente o exemplo de Davi, fazendo guerra ao turco, né? Pois ambos estão investindo em ofício real, que exige que proteja e defenda os seus súditos. Entretanto, não se pode provar pela escritura que se deva, ao que está falando, não se pode provar, não tem lugar nenhum da Bíblia dizendo que se deve invocar, opa, saiu um pouco aqui, que se deve invocar os santos, tá? Ou procurar auxílio junto a eles, porque há um só reconciliador e mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, está vendo? Então, ele está deixando claro aqui, ó, Jesus é o único mediador, tá? O qual é o único salvador, o único sumo sacerdote, propiciatório e advogado diante de Deus. E somente ele prometeu que quer atender a nossa prece e buscar invocar de coração a esse Jesus Cristo em todas as necessidades e preocupações. Também é o culto divino mais elevado, segundo a Escritura. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo, etc, etc. Aqui, ó, tá, foi escrito pelo próprio Lutero, um texto do Lutero, que é uma das 95 teses que ele prega na capela dele, lá na Alemanha, tá? Aí vem o enunciado, dessa vez o enunciado é grande, ó. Então, o texto deu algumas dicas do que se trata, da questão do culto aos santos, né, que não tem intermediário entre Deus e o fiel. Aliás, se tiver que ter um intermediário, é só Jesus que tem esse aval, tá? E aí, aqui, ó, em 1517, Martinho Lutero iniciou a reforma protestante, afixando suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, mas seus princípios foram organizados como doutrina na Confissão de Augsburgo, que é esse texto aqui, tá? Aqui que ele organiza todas as regras da igreja luterana, está dizendo aqui no enunciado, tá? Está dizendo, ele funda o protestantismo, mas ele organiza as regras aqui nesse texto, tá? De acordo com o trecho desse documento, reproduzido acima, é correto afirmar que, em sua doutrina, Lutero, tá? Então, ele defende a relação direta entre o fiel e Deus, e Jesus Cristo como o único intermediário dessa relação, ou a B, ó. Então, é correto afirmar que, em sua doutrina, Lutero tem como principal preocupação o culto aos santos e a intermediação entre o fiel e Deus pelos sacerdotes, tá? Ou então, de novo, é correto afirmar que, em sua doutrina, Lutero demonstra estar em harmonia com os princípios e dogmas defendidos e reproduzidos pela Igreja Católica Romana, ou é correto afirmar que, em sua doutrina, Lutero defende a intermediação entre os fiéis e Deus, por meio dos sacerdotes vistos como os advogados de Jesus Cristo. Ou então, é correto afirmar que, em sua doutrina, Lutero equipara Jesus Cristo aos santos que viveram depois dele. Por isso, há muita divergência entre luteranos e católicos. E aí, vocês arriscam qual? Eu, a B. A B? Mais alguém? Mais alguém? Vamos ver qual que é? Lá vai. É a A. Muito bem. Vamos ver por que a B está errada, já que você foi na B, ó. Então, está dizendo, Lutero, a B está dizendo, tem como principal preocupação o culto aos santos e a intermediação entre o fiel e Deus pelos sacerdotes. Ele tem essa preocupação, né? Mas isso é uma preocupação, não é uma regra que ele está criando, e no enunciado está pedindo. Este documento, ele reproduzido acima, ele faz parte das doutrinas de Lutero, e aí ele está pedindo quais são essas doutrinas, quais das alternativas abaixo indica que as ideias fazem parte desta doutrina, ou seja, do conjunto de regras que o Lutero está criando. Então, ele dá a dica nas partes que eu grifei aqui do texto, tá? De novo, porque aqui realmente era uma preocupação que ele tinha. Ele se preocupava com a questão do culto aos santos e com a questão da intermediação
entre os fiéis e Deus pelos sacerdotes. Mas isso era preocupação e não uma doutrina, tá? Doutrina é uma regra, né? É uma regra que ele cria e defende, e a igreja dele passa a defender. Então, doutrina, regra mesmo, é essa daqui, é a questão A, que é os fiéis, né, tendo uma relação direta com Deus, sendo Jesus o único intermediário dessa relação. Isso é a regra do luteranismo, tá? E aí, por isso que a B não cabe, porque a B é uma preocupação, se fala, não é uma doutrina, não é uma regra, tá? Então, é isso que deixa a B fora da resposta. A C não entra, a C é mais fácil saber por quê, né? Ó, demonstra estar em harmonia com os princípios e dogmas defendidos e reproduzidos pela Igreja Católica. Não estava em harmonia de jeito nenhum, né? Totalmente diferente. Aí a D está dizendo, defende a intermediação entre os fiéis também, não, o contrário disso que ele está dizendo, né? Ele não está defendendo a intermediação entre os fiéis e Deus por meio de sacerdotes, ao contrário. E aí equipara Jesus Cristo aos santos, imagina, jamais o luteranismo faria isso, né? Equiparar Jesus Cristo aos santos que viveram depois dele. Para eles, eles entendem Jesus com a mesma função que todos os católicos, o Filho de Deus, Messias, que veio à Terra para salvar a humanidade do pecado. Então, não tem essa de equiparar ele com ninguém, tá? Então, é por isso que essas respostas não entram como respostas corretas. Você conseguiu entender a diferença da A e da B? Consegui sim, professor. Beleza, consegui. Até muito fiquei bem. tipo, tá. Porque ela é mais ou menos uma pegadinha essa, né? Porque não está errado, ele tinha essa preocupação, mas o enunciado pede a respeito da doutrina, então não faz parte da doutrina uma preocupação, né? A doutrina é a regra, então não entra na A, na B, aliás, desculpa. Vamos lá para o próximo tema, nosso próximo tema. Deixa eu mudar para lá, nosso próximo tema é Proclamação da República, 15 de novembro, feriado do 15 de novembro no Brasil. Proclamação da República Brasileira, né? A República Brasileira, né, proclamada no dia 15 de novembro de 1889, tá? 1889, com a ajuda de uma elite, né? Então, o que mais é cobrado no Enem de vocês do 15 de novembro, né? O que mais cai é essa questão da organização da proclamação da República. Ela não nasce de uma mobilização popular, tá? Ela não sai de uma mobilização popular, ela sai de movimentação e organização de dois grupos da elite que iniciam e depois eles puxam mais outros grupos da elite também com eles. Esses dois grupos são os militares, né, e os grandes cafeicultores, principalmente, nem diria grandes cafeicultores, vamos melhorar, os grandes fazendeiros brasileiros, aí já não era mais só cafeicultores, né? Vocês viram que o café estava lá no Império, e no finalzinho do Império o café ainda era forte, mas já existia pelo Brasil afora uma diversificação de produção, né? Não tinha mais só produtor de café. No sul, por exemplo, era produção de gado, né? No norte do país, a produção da borracha, né? No Nordeste, produção de vários gêneros agrícolas e tabaco. Então, já não era mais só um produto, tá? E esses grandes fazendeiros tinham muito poder sobre a política, eles influenciavam muito a política. E eles estavam muito bravos porque, ao assinar a Lei Áurea, um ano antes, 1888, né, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, mas o governante era o Dom Pedro II, ele estava em viagem diplomática para a Europa, né, e ela que acabou assinando a lei de libertação dos escravos no Brasil, né, ao assinar esta lei, a monarquia brasileira tinha ciência, eles tinham consciência de que eles estavam dando um tiro no pé, porque os fazendeiros iam se revoltar, porque ao libertar os escravos, eles iam ter prejuízo, né? Eles iam ter muito prejuízo, né? Porque eles queriam uma indenização, porque eles compraram esses escravos, e agora o Estado brasileiro estava libertando, e não se programou para indenizar. E aí os fazendeiros se revoltam contra a monarquia, se unem aos militares, e esses dois grupos organizam a proclamação da República no Brasil, e o povo ficou totalmente de fora disso, tá? Vamos ver aqui a questão. O povo fica fora. Então, tá ali, ó. Temos aqui outro textão, tá vendo, gente? Não tem jeito. Quem não gosta de textão vai ter que ter paciência no Enem, porque o Enem de Humanas tem um monte de texto,
tá? Um monte. É Professor, típico. Oi. geralmente, quando é textão assim, eu vou lendo as alternativas, leio só o enunciado, o que ele está pedindo e depois eu procuro no texto. Também dá para fazer isso, mas cada um cria uma técnica de, né, de resolver esse problema do textão. Eu já prefiro ler primeiro o texto, porque quando eu leio ele, eu vou nos enunciados, aí eu consigo associar, já eliminando ou deixando essa aqui pode ser a correta. Porque geralmente a função do texto no Enem é passar informações que ajude você ou a identificar a correta ou a pelo menos eliminar as erradas, entendeu? Isso, é por isso que eles colocam esses textos. E aí, quando não é um texto, é uma imagem ou é um gráfico, eles escolhem. Às vezes eles tiram o texto, mas colocam uma imagem, às vezes eles colocam um gráfico. Mas não tem jeito, sempre vai ter textão no Enem, não tem como fugir dele, tá? Então, olha lá, o 15 de novembro é hoje um dos feriados nacionais menos evocativos, né? Ó, já está dando a primeira dica. Ou seja, é um dos feriados nacionais que quase ninguém sabe do que se trata, né? Não há um herói a ser lembrado, como Tiradentes, no dia 21 de abril, e nem paradas militares ou desfiles de estudantes, como 7 de setembro. Nem mesmo uma imagem consagrada, como a da forca, ou um grito, como o do Ipiranga. Apenas uma proclamação, um anúncio de que a monarquia havia sido substituída pela república. Sem luta, sem sangue, sem mortes. Parece que o autor do texto está achando tudo sem graça, né? Nossa, que monótono, né? Para os que, na época, defendiam os republicanos, prova cabal de que o império já estava lá, muito com os dias contados, e que a nova forma de governo amadurecera no espírito do povo brasileiro, tá? Na expressão de Aristides Lobos, um jornalista republicano da época, tratava-se de um evento ao qual a maioria da população assistia bestializada, atônita, surpresa, sem saber o que significava. Inclusive, tem um livro de um outro historiador que eu gosto muito, chamado José Murilo de Carvalho, que se chama Os Bestializados. Ele pega essa manchete que saiu no jornal, e em cima desta palavra ele constrói uma análise a respeito da proclamação da República no Brasil. Né? O povo assistiu a bestializado. O que significa isso? Né? Perdido, não sabia direito o que estava acontecendo, não estava entendendo, não foi avisado, não foi chamado para participar, ninguém envolveu o povo no negócio, tá? Ficou entre as elites, né? O movimento ficou nas elites brasileiras, o povo não participou de nada. Por isso, inclusive, aqui o autor diz que ele, na opinião dele, é um dos feriados menos evocativos do Brasil, né? O que ele quer dizer com isso? Se você sair na rua no dia 15 de novembro e perguntar para as pessoas, hoje é feriado do quê? Vai ser raro vocês encontrarem pessoas falando, hoje é feriado da proclamação da República, né? E quando encontrar, assim, vai ser um número pequeno, não vai ser a maioria que vai saber, tá? Sobre a proclamação da República no Brasil, é correto afirmar que foi aceita pelo povo sem resistência, porque a indignação e os protestos da população eram unânimes contra o governo imperial. Ou B, sobre a proclamação da República, é correto afirmar que não fez diferença às classes populares, visto que a substituição da monarquia pela República não alterou sua condição social, né? Ou é correto afirmar que a expressão de Aristides Lobos não procede, visto que a maioria dos brasileiros não foi informada sobre o golpe militar que implantou a República. Ou a D, foi uma consequência natural após a Guerra do Paraguai, que descapitalizou o governo imperial, não lhe permitindo enfrentar militarmente os republicanos. Ou a E, não teve nenhum herói a ser lembrado, porque a elite escravista, indignada com o fim da monarquia, não permitiu que a memória de Deodoro da Fonseca fosse promovida. E aí, o que vocês arriscam? B, professor. A B? E aí, mais alguém? Alguém discorda, concorda? Vamos lá, então. Você acertou, muito bem. Isso mesmo, é a B. Tá? Olha lá, vamos ver os erros, né? Então, está dizendo, ela foi aceita pelo povo sem resistência porque a indignação e os protestos da população eram unânimes, ou seja, o texto está deixando claro que nunca existiu indignação e muito menos protesto da população, né? Então, a população não participou. Então, o texto já fez eliminar essa, tá?
Aí, assim, ó, a expressão de Aristides Lobo não procede, visto que a maioria dos brasileiros não foi informada. Aqui tudo bem, ela não foi mesmo, mas a expressão dele procede sim, né? A expressão é correta, procede. Então, o que está errado é a segunda parte, né? Que a maioria do povo não foi informado sobre o golpe militar que implantou. Então, o que está errado, na verdade, desculpa, é isso aqui, é dizer que não procede, tá? Procede sim a informação e a expressão de Aristides Lobo. AD. Foi uma consequência natural após a Guerra do Paraguai, que descapitalizou o governo imperial, não lhe permitindo enfrentar militarmente os republicanos. Muitas coisas erradas. Primeiro, a Guerra do Paraguai não descapitalizou o governo imperial, porque o Brasil recebeu apoio da Inglaterra nessa guerra, tá? E não houve um enfrentamento entre militares e republicanos, pelo contrário, eles se aliaram, né? Eles proclamaram a República juntos. Os republicanos foram atrás dos militares, né, para se aliar com eles para proclamar a República. Então, muitos erros aqui na D, tá? AE, não teve nenhum herói a ser lembrado porque a elite escravista indignada com o fim da monarquia não permitiu que a memória de Deodoro Fonseca fosse promovida. Realmente, não teve realmente nenhum herói. Tanto que eles, assim que proclamaram a República, criaram o Tiradentes como o grande herói da República, né? Porque ali não participou ninguém que protagonizou a ponto de ser herói. O grande herói da República é o Tiradentes, que viveu lá 2 séculos antes, né? Agora, o resto está dizendo, ser lembrado que a elite escravocrata estava indignada com o fim da monarquia, né? Eles estavam indignados era com o fim da escravidão, não com o fim da monarquia, tá? E não permitiu que a memória de Deodoro da Fonseca fosse promovida. O Deodoro entra depois disso, tá? Depois de proclamada a República, o Deodoro é convocado para ser o presidente da República. Então, ele não participa desse debate anterior. Primeiro, porque o Deodoro nem era republicano, ele era contra a República, né? Ele só aceita entrar porque prometeram para ele que iam fazer uma república mesmo, iam organizar a situação e chamarem uma eleição para presidente da República, né? E não ia ser um golpe, né? Ia ser uma eleição. No meio do processo, ele viu que não ia ter eleição nenhuma, tanto que 2 anos depois de mandato ele renuncia, tá? Então, ele nem era a favor da proclamação da República também. Ele participou porque não tinha jeito, né? Não tinha como voltar atrás mais, o movimento já estava feito, então não tinha mais como voltar. Alguma dúvida? Deixa eu correr aqui, que o nosso tempo está esgotando, então eu vou bem rapidinho na última. A última é sobre o iluminismo, né? Aquele movimento de busca da razão e conhecimento na Europa. Estou bem atrasado, então vou correr um pouquinho aqui, ó. Não se trata meramente de uma coleção em ordem alfabética de informações a respeito de tudo. A obra registrava o conhecimento segundo os princípios filosóficos expostos por D'Alembert no discurso preliminar. Se ele está falando do D'Alembert, ele está falando da enciclopédia, tá? Esse cara é o autor da enciclopédia. Daí, para responder essa questão, vocês precisavam saber desse conteúdo. Ou seja, lá no iluminismo, alguns cientistas pensaram, vamos reunir todo o conhecimento humano em um único livro. Aí eles criaram a enciclopédia, tá? Aí o autor é esse cara, o D'Alembert. Embora reconhecesse formalmente a autoridade da igreja, D'Alembert deixava claro que o conhecimento provia dos sentidos, e não da... Aqui é uma informação importante, tá? Ele deixava claro, né, que o conhecimento provinha dos sentidos, e não de Roma ou da revelação. Ou seja, de Roma, quando ele está falando, ele está ironizando a Igreja Católica, tá? Porque eles estavam em briga com a igreja não queria o conhecimento disseminado, e eles estavam mostrando que era importante para o crescimento humano, o conhecimento se disseminar na sociedade, tá? Então, o grande agente ordenador era a razão, que combinava as informações dos sentidos, trabalhando com as faculdades irmãs, memória e imaginação. Assim, tudo que o homem conhecia derivava do mundo que o cercava e do funcionamento de sua própria mente. Aí vem aqui o enunciado. A respeito da obra citada no texto, é correto afirmar que defendeu o uso da razão como fonte do saber e reconheceu a autoridade das escolas jesuíticas na produção e na difusão do conhecimento, ou condenou os estudos ligados à observação e à experimentação ao disseminar a ideia de que todo conhecimento advinha da razão, mas memória e imaginação. C. Compilou o conhecimento científico disponível na época e defendeu a criação de universalidades ligadas à igreja, devido à autoridade que a instituição possuía. Né? E D. Estabeleceu o método científico como forma legítima de se obter conhecimento e promoveu críticas ao absolutismo, motivos pelos quais foi
proibido pela Igreja Católica e pelo Estado francês, e democratizou o conhecimento a respeito das concepções filosóficas, científicas, sociais e políticas vigentes na Europa na época, o que resultou no aumento do prestígio dos nobres franceses no final do século XVIII. E aí? Vocês acham que é qual? Essa foi bem rapidinho por causa do tempo. Eu vi agora aqui no relógio, estamos um pouco apertados. Vamos ver. Quem arrisca? D, tá? Ou seja, Eu ia errar. você ia errar, você ia falar qual? Eu ia falar mas aí depois eu excluí ela. Ah, tá. Uhum. Ó, então vamos lá. A respeito da obra citada do texto, é correto afirmar. Vamos ver o que tinha errado na A, então. Só porque você ia falar A, então a gente vê só a A. Defendeu o uso da razão como fonte do saber, reconheceu aí, essa primeira parte está certa, ele defendeu o uso da razão como fonte do saber. O que está errado aqui, então? O que você acha que está errado? Ele reconheceu a autoridade das escolas? Isso, exatamente. Ele não queria conversa com escola jesuítica, porque as escolas jesuíticas seguiam os princípios da igreja que eram contra a disseminação do conhecimento. Então, nisso, eles estavam em atrito. Então, não tem como ser essa de jeito nenhum, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se preparem bem para as próximas semanas, tá? Qualquer dúvida, na próxima aula vocês podem perguntar. Tenham uma boa semana, bons estudos, né? Se divirtam também, descansem também, né? E se cuidem, porque vai dar tudo certo no final, sempre dá certo, tá? Bons estudos a todos, boa semana, muito obrigado. Até o próximo encontro. Tchau, tchau, galera.